Você já parou para pensar como ser salvo? Um dia, o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículos 24. A Bíblia diz, e eu acredito. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita que eu lhes fale nesta noite como deveria. Desejo somente fazer este texto brilhar diante de vocês, como brilhou diante de mim, antes de chegar até aqui. Desejo que essa força tremenda seja compreendida por vocês, como foi sentida em meu próprio coração, mente e alma. Que este texto remova aqui e agora de vocês o egoísmo, remova de vocês o mundanismo e ainda mais, remova de uma vez por toda as máximas deste mundo que pode existir em sua vida. Como você se sente nesse sentido? Como ser salvo? Uma vez, um homem fez ao nosso Senhor Jesus Cristo uma pergunta muito séria, registrada em Lucas, capítulo 13, versículo 23. E disse-lhe: Senhor, apenas algumas pessoas serão salvas. Você já parou para pensar nesse sentido? Eu fico imaginando, não sabemos quem foi esse homem, desconhecemos quais foram os motivos para que ele fizesse essa pergunta. Talvez quisesse satisfazer uma curiosidade qualquer. Talvez quisesse apenas uma desculpa para não procurar por si mesmo a salvação. Eu fico pensando, o Espírito Santo omitiu tudo isso de nós. O nome e o motivo do homem que procurava essas informações foram ambos
vetados. Mas a importância da resposta do Senhor Jesus Cristo a essa pergunta é muito clara. Cristo Jesus aproveitou a oportunidade para direcionar as mentes de todos que estavam a seu redor ao claro dever que cada um tinha. Ele, Cristo Jesus, sabia dos inúmeros questionamentos que a pergunta daquele homem havia provocado naqueles corações. Ele, Cristo Jesus, viu o que estava dentro deles. Ele, Cristo Jesus, disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Agora é o tempo, o dia da salvação é agora. Chegará o dia em que muitos procurarão entrar, mas já será tarde demais e não conseguirão. Porfiai por entrar pela porta estreita, disse o Filho de Deus, o Senhor Cristo Jesus. Você já parou para pensar como ser salvo? Quero chamar sua atenção nesse momento sobre essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras merecem nossa total recordação nos dias de hoje. O que elas desejam ensinar para nós? Você está preparado? Como você se sente agora? Eis uma descrição para se chegar à salvação. Cristo Jesus, o Filho de Deus, a chama de porta estreita. Eis aqui uma ordem clara. Cristo Jesus diz: porfiai por entrar. Eis aqui uma profecia assustadora. Cristo Jesus disse: muitos procurarão entrar e não poderão. Você consegue imaginar cada detalhe? Que o Espírito Santo de Deus floresça o tópico dessa mensagem dos corações, almas e mentes de todos os ouvintes hoje presentes. Que todos os que me escutam experimentem a verdadeira salvação, obedecendo a ordenança do Senhor Jesus Cristo para serem salvos pela fé e esperar
ou aguardar o grande dia da segunda vinda de Cristo Jesus, Filho bendito de Deus, como ser salvo. Eis aqui uma descrição para se chegar à salvação. Cristo Jesus, o Filho de Deus, a chama de porta, porta estreita, estreita. Eu fico imaginando, existe uma porta que nos leva ao perdão, à paz com Deus e ao céu. Quem entrar por essa porta será salvo. Com grande certeza, essa porta nunca foi tão necessária quanto hoje. Você já parou para pensar nisso? Como ser salvo? Deus está no céu, santo, puro, espiritual, imaculado, iluminado, sem sinal algum de escuridão. Ele, Deus, não tolera o que é maligno, nem olhar para o pecado. O homem, eu e você, são como um verme, rastejando-se na terra por alguns anos, pecaminoso, corrupto, defeituoso, uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal e cujo coração é, acima de tudo, enganoso e desesperadamente mau. Você sabe e consegue entender. Como poderão Deus e o homem ficar juntos? Como poderá o homem aproximar-se de seu Criador sem sentir medo e vergonha? Eu fico pensando, bendito seja Deus, pois há uma forma, há um caminho, há uma porta. É a porta falada nas palavras do Filho de Deus, Cristo Jesus. A porta estreita. Você já começou a aprender como ser salvo. Pense comigo. Essa porta foi feita para os pecadores pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por toda a eternidade, Ele, Cristo Jesus, prometeu que a faria. Na plenitude do tempo, Ele, Cristo Jesus, veio ao mundo e a criou por meio de sua própria morte reconciliadora na cruz.
através dessa morte, ele, Cristo Jesus, deu uma penitência para o pecado humano, pagou a dívida humana para com Deus e enterrou todos os castigos do homem na cruz do Calvário. Como ser salvo? Em Cristo Jesus temos a vida eterna. Ele, Cristo Jesus, construiu uma porta à custa de seu próprio sangue e corpo. Ele, Cristo Jesus, ergueu uma escada na terra, cujo topo alcançava o céu. Ele, Cristo Jesus, fez uma porta pela qual os piores dos pecadores pudessem entrar na santa presença de Deus sem temer. Você já parou para pensar nisso? Ele, Cristo Jesus, abriu um caminho pelo qual o mais vil dos homens, acreditando nele, pode se aproximar de Deus e ter paz com Deus. Ele, Cristo Jesus, disse uma vez e nos afirma: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, versículo 9. Disse Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo São Paulo diz: temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, Cristo Jesus. Efésios 3,12. Deste modo foi criada a bendita porta estreita para a salvação. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense nisso. Como ser salvo? Essa porta é chamada de a porta estreita. E tem um motivo para isso. Para algumas pessoas, ela é estreita, comprimida e difícil de passar. E assim continuará sendo enquanto o mundo existir da forma como é. Essa porta é estreita para todos que amam o pecado e estão determinados a não partir sem ele. Essa porta é estreita para todos aqueles que depositaram suas alegrias nesse mundo e buscam primeiro os prazeres e recompensas mundanos. Essa porta é estreita para todos que têm aversão a dificuldades e não estão dispostos aqui e agora a tomar suas dores e fazer sacrifícios pelas suas almas, carregar
a sua cruz. Essa porta é estreita para todos os que gostam da companhia e querem manter-se com a multidão. Essa porta é estreita para todos os que são farisaicos e pensam que são boas pessoas e merecem ser salvas. Você já parou para pensar nesse sentido? Como ser salvo? Eu fico imaginando para todos a maravilhosa porta feita por Cristo Jesus, o Filho de Deus, é estreita e comprimida. Em vão eles tentam passar por ela. A porta não os tolera. Deus não está relutante em recebê-los e seus pecados não são assim tantos para não serem perdoados, mas eles, infelizmente, não querem ser salvos da maneira de Deus. Em Cristo Jesus, milhares, por muito e muitos séculos, tentaram fazer do caminho a porta mais larga. Milhares trabalharam e labutaram pesadamente a fim de chegarem ao céu de sua própria maneira. Mas a porta nunca muda, ela não se expande, ela não vai se esticar para acomodar um homem em detrimento de outro. Ela ainda é a porta estreita, tão estreita quanto essa porta pode ser, continua sendo a única pelo qual homens e mulheres podem entrar no céu. Pense comigo, não há porta dos fundos, não há uma segunda estrada, não há uma segunda entrada, não há uma brecha ou uma parte mais baixa na parede. Todos os que são salvos, assim o serão apenas por meio de Cristo Jesus e pela fé somente no Filho de Deus. Ninguém será salvo pelas suas boas obras. É perca de tempo buscar qualquer outro caminho para a vida eterna. Homens e mulheres, pode olhar para a direita ou esquerda e viverem conforme seus próprios métodos, mas eles nunca encontrarão
outra porta. Homens e mulheres orgulhosos, se quiserem, podem não gostar da porta. Homens e mulheres depravados podem escarnecer dessa porta e fazer piada dos que a utilizam. Homens e mulheres preguiçosos podem reclamar que o caminho é árduo, mas homens e mulheres não descobrirão outro meio para a salvação de suas almas, a não ser na fé e no sangue e na retidão do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico imaginando aqui e agora uma porta se posiciona entre nós e o céu. Ela pode ser estreita, mas é a única. Devemos entrar para o céu através dessa porta estreita, ou não entrar de forma alguma. No momento de decisão por Cristo Jesus, o Filho de Deus, seu destino é traçado. Eu fico imaginando, tão estreita quando essa porta pode ser, continua sendo uma porta sempre disposta a abrir. Você já parou para pensar nisso? Nenhum pecador de qualquer tipo está proibido de se aproximar. Quem quiser poderá entrar e ser salvo. Há apenas uma condição para ser aceito: que você realmente sinta e odeie os seus pecados, desejando aqui agora ser salvo por Cristo Jesus, a maneira de Jesus. Nesse momento, você está realmente ciente de sua culpa e maldade perante Deus e os homens? Você verdadeiramente tem quebrantado e contristado seu coração? Olhe para a porta da salvação e entre. Ele, Cristo Jesus, que a ergueu e declara: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Abrace aqui agora, com profunda gratidão, esse convite do Filho de Deus, Cristo Jesus. A questão nesse momento a ser considerada não é se você é um grande ou pequeno pecador, se você é eleito ou não, se você é convertido ou não,
A questão é simplesmente essa. Você sente e odeia seus pecados? Você se sente pesado e oprimido? Você está disposto aqui e agora a colocar sua vida, sua alma nas mãos de Deus em Cristo Jesus? Se esse é o caso, então a porta se abrirá para você. Venha hoje, porque você permanece aí fora. Que o Senhor Jesus Cristo o abençoe e que o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo. No momento de decisão, Cristo Jesus, seu destino é traçado